bem-vindos ao nosso segundo episódio. E esse episódio a gente vai falar... De menopausa, André. Gente, o primeiro episódio foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E hoje a gente recebe aqui a nossa querida... Danusa Ferreira. Ela é nutricionista, é pós-graduada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. E ela também tem formação em emagrecimento, saúde da mulher e doenças autoimunes. E eu quero dizer que Danusa é minha nutricionista maravilhosa e também tenho alguns pacientes que fazem acompanhamento com ela, então eu tenho certeza que esse episódio do podcast vai ser um sucesso. Danusa Ferreira com a gente. Obrigada, Danusa. Obrigada. Cordão dos puxa-saco. Mas é isso, ela merece, cara. Não. É um trabalho fantástico. Danusa, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Não, meninas. e ela vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a nutrição. Como é que a gente pode utilizar a nutrição de forma positiva nesse período tão chato, tão difícil, né? E então... Num período que acontece naturalmente na vida das mulheres que estão envelhecendo. É difícil. É desafiador, difícil, né? É bem desafiador. E a gente teve, no primeiro episódio, agora dessa segunda temporada, uma ginecologista que falou com a gente sobre a terapia de reposição hormonal. E a gente quer saber, Danusa, assim, em que a nutrição pode ajudar nessa fase, né? E como a gente também pode prevenir para chegar nessa fase de uma forma mais saudável. Então vamos lá, obrigada meninas pelo convite. A nutrição pode ajudar demais, eu diria que é essencial, tanto para quem não faz reposição hormonal, quanto para quem faz também. São muitos os sintomas e a nutrição pode ajudar na maioria deles. Então, fogacho, no sono noturno, tem ali também muita facilidade em perda de massa muscular, mais dificuldade de perder gordura, principalmente gordura abdominal, muitos sintomas de sono ruim, mais ansiedade, queda de cabelo, dores articulares. Então, são muitas coisas em que a nutrição pode ajudar. Eu li uma vez que são 170 sintomas, né? São muitos, realmente. Pô, 170? Nem eu sabia. Eu li em algum lugar. Agora eu tenho angustiado. Não, eu li que são 170 sintomas que eu assim, já foram... 150, então 170, achei que era muito. Eu começaria olhando ali, em paralelo a tentar melhorar os sintomas, eu começaria olhando pro intestino, para esse processo digestivo ali. Gente, lá vem ela falar de cocô. Eu tô falando que essas nutricionistas gostam de falar de cocô, né? Porque o que acontece? A gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente come, digere, absorve e joga fora o que não é legal. Então, esse processo tem que estar acontecendo muito bem. Então, por isso que não parece bobeira, mas não é o fato da gente ficar ali falando sobre a importância de mastigar bem, de comer devagar, porque tudo isso influencia. Nossa, eu como super rápido. Isso é bem ruim. Porque assim, para eu ter uma absorção legal ali dos nutrientes lá no intestino, essa digestão tem que ter acontecido bem. Então, aquela pessoa que tem muitos arrotos, empanzinamento, uma má digestão, isso vai influenciar no quanto ela está absorvendo tudo de bom dos alimentos. Então, eu acho que eu começaria olhando para isso, assim, como é que está isso? Se é uma mulher, por exemplo, que tem mais prisão de ventre, a gente precisa ver isso também. Então, olhar para esse processo com carinho, sabe? Uma outra coisa que eu acho importante, antes de focar nos sintomas, é avaliar se tem deficiências nutricionais, que é muito comum. Então por exemplo, uma mulher que tem baixa de ferro no corpo, ela vai ter provavelmente uma tireoide funcionando de forma mais lenta. E isso vai piorar os sintomas também, né? Vai piorar o metabolismo como um todo. Se é uma mulher que tem mais ansiedade e ainda tem, vindo ali, né, das questões do déficit hormonal, e ela ainda tem, por exemplo, deficiência de uma vitamina, que é a vitamina B12, ela vai ficar ainda mais ansiosa, mais irritadiça, com mais vontade de comer doce, com sono ainda pior. Então, eu acho importante, antes de focar ali nos sintomas,
na verdade, tratar a pessoa. Como é que está essa pessoa Individualizando, né? individualizando. Como é que está essa pessoa que tem esses sintomas? Ela está... como é que é o ambiente que ela vive? É um ambiente de muito estresse? Como é que está esse intestino? Então, assim, olhar para isso. Se tem deficiências nutricionais, começar a repor, porque isso vai influenciar como um todo. E aí, uma outra coisa é, as mulheres que estão ali na perimenopausa, né, que é aquele período ali que antecede alguns anos, essa transição hormonal, né, para a menopausa, se essas mulheres estiverem acima do peso, os sintomas vão ficar ainda mais intensos, assim. Então, é importante pensar nessa questão da perda de peso, olhar para essa composição corporal, né? Como é que está essa questão da massa muscular, por isso que é importante que as mulheres pensem no exercício de força, porque a tendência é perder mais massa muscular. Então, a gente também tem que se preparar para esse momento, né, Danusa, assim. Sim. Foi o que a gente falou no episódio anterior. A gente precisa fazer uma prevenção, ver como a gente vai chegar nessa fase da vida, né? Se a gente chegar com um aumento de peso, se a gente chegar com uma baixa de massa muscular, sem estar com uma atividade física regular, quer dizer, o prognóstico é pior. Quer dizer, vão ter mais dificuldades, porque essa fase ela já faz com que a gente tenha isso, não é verdade? Sim. E aí, uma coisa que acontece, por causa dessa tendência dessa dificuldade de perda de peso e, né, e de facilidade de perder massa muscular, as mulheres começam a fazer dietas meio doidas, assim, muito restritas em carboidrato, e isso pode Aumenta não ser... mais ainda a perda, né, de massa. Isso pode piorar, isso. Então, e aí, enfim, eu acho que é bacana ali ter esse acompanhamento com uma nutricionista para olhar para isso, sabe? Você falou assim, umas dietas malucas e tal. Aí tem a dieta do Mediterrâneo também, tem a dieta da lua, a dieta... Da lua. Minha avó fazia dieta da lua. De tão velha que é. Dieta do sol nascente, tem tantas dietas, né? Assim, que o pessoal inventa e fica na moda, assim. Essa coisa também do jejum intermitente, né? Você pode falar um pouco sobre isso? O que tem mais estudo, assim, sobre a relação das dietas com a menopausa é a dieta mediterrânea, que é uma dieta baseada em muitos vegetais, e aí não são 2 folhinhas de alface, assim, né? Como as pessoas põem um pouquinho ali, não. É uma dieta baseada em muitos vegetais, em gorduras boas, então, basicamente, mais vindo do azeite, azeitonas, oleaginosas, né, que são as castanhas, leguminosas, principalmente grão de bico, com mais peixe, menos carne vermelha. Essa dieta... Nossa, eu não gosto de nada disso. Como é que faz? A gente... precisa ter alguém ali. A única coisa que você listou aí que eu gosto é de grão de bico. O resto, assim... Sério, eu tenho um paladar super infantil. E isso é um problema quando eu faço dieta, entendeu? Porque eu emagreço quando eu faço dieta, mas é porque eu não gosto de comer nada da dieta. Então, assim, eu não como nada mesmo. Mas que figura, cara! Mas é verdade, gente. Eu já penso assim, ai meu Deus, vou ter que comer aquele alface. Ai, socorro. Eu já não gosto, aí eu falo, então não vou comer. Entendeu? Olha, tá vendo? Aí os nutrientes que são bons, porque aí não tá fazendo emagrecimento saudável. Aprendi isso com a minha lógico. nutricionista. É isso. E aí, essa dieta ali, ela tem os estudos mostrando que ela ajuda não só nos sintomas, como também na prevenção de doenças, né? Porque, gente, aumenta muito o risco de muitas doenças. Aumenta o risco de obesidade, de osteoporose, de diabetes, de declínio cognitivo, né? Aumenta o risco de demência, depressão, doenças autoimunes. Então, assim... São muitos fatores que ali aumentam o risco dessas doenças. Então, precisamos pensar como ajudar o organismo a lidar com todas essas mudanças. Então, é por isso que a nutrição é tão essencial, assim. E existem estudos de que esses países onde a alimentação mediterrânea é mais forte, né, das pessoas terem um resultado melhor, será?
Sim, principalmente em relação a algumas doenças específicas, como as doenças cardíacas, que aumenta muito o risco das mulheres, né, nessa época. Uhum. Então, tem mais estudos em relação a isso também. É. E aí tem alguns nutrientes assim que eu acho importante ter um olhar assim com mais carinho, sabe? A proteína é uma delas, assim, que eu vejo no consultório que as mulheres têm mais dificuldade de consumir proteína. Não fica olhando pra mim não, hein, Danusa? É, Ela fica olhando logo pra mim quando essa coisa da... É por isso que intimidade é uma coisa complicada, né? A pessoa olha pra Não, mim que tem dificuldade de ingerir proteína. Eu amo ovo. Tá aí uma coisa que eu consigo comer bem, é o ovo, entendeu? Mas assim, as outras proteínas já têm mais dificuldade. A proteína vegetal, o grão de bico, entendeu? Mas assim, eu confesso também que eu sou mais da massa, do carboidrato. Pois é. E aí o que que acontece? Quando você come menos proteína, você acaba tendo mais tendência a comer carboidratos, Sim. né? E aí, quando eu falo proteína, eu não estou falando para se empanzinar de carne. Você pode consumir mais proteínas vegetais. O que vai precisar é de mais disciplina, porque, né, você vai precisar combinar, fazer combinações melhores entre as proteínas vegetais e tal. Tem menos proteína nas porções de proteínas vegetais, então, mas é super possível, né? Então, não estou falando para se empanzinar de carne, não. Dá um mas exemplo de proteínas vegetais. as grão de leguminosas, bico. por exemplo, É. grão de bico, Lentilha. lentilha, feijão. As sementes tem um pouco. O tofu, que é um alimento que tem ali os Ah, eu adoro fitoestrógenos. Agora sim, precisa pensar nisso, assim, na quantidade, né? Pensar em consumir proteína em todas as refeições. Isso vai influenciar também no controle da glicemia. Manter a glicemia mais estável é super importante nessa fase, porque temos o risco aí também, né, da questão da diabetes. Então, não é só um pouquinho ali no almoço e... Porque eu vejo muito isso, as pessoas costumam comer bem menos proteína no jantar também. Acabam trocando por um lanchinho. E aí isso não é bacana. Então, é melhor uma refeição no jantar do que aquele lanchinho que todo mundo adora fazer. Com certeza. Né? Agora sim, uma refeição que tem ali, que tem uma boa combinação de nutrientes, né? De proteínas, de um bom carboidrato, de vegetais e que, de preferência, seja um jantar mais cedo, assim. Isso é bem importante. Isso a gente fala muito pensando no ciclo circadiano, né? Que é como se fosse um reloginho biológico interno que regula ali as funções do corpo e que ele é regulado pela luz. Então, o ideal é que a gente coma mais cedo, durma mais cedo, porque isso também vai impactar no metabolismo. Sim. E suplemento, você acha que a gente precisa suplementar nessa fase ou simplesmente com alimento, enfim, com vegetais, a gente consegue repor o que a gente vai perder naturalmente? Eu acho bem difícil não entrarmos com suplemento ali. É óbvio que a alimentação, primeiro assim, é óbvio que eu vou pensar, a base vai ser a mudança alimentar, né? Mas eu acho que o suplemento ajuda bastante ali, em vários casos. Então, por exemplo, principalmente se tiver que repor nutrientes, né? Sim. As vitaminas do complexo B, por exemplo, importantes para quem tem sintomas mais mentais, né? De memória, concentração, ansiedade. Então, só com a alimentação fica mais complicado. Então, eu vou ter que pensar nessa reposição. Na própria proteína, para quem não consegue atingir a quantidade, talvez seja importante entrar com a proteína em pó. Hoje temos muitas opções bacanas. Então, se você não consegue atingir, a gente entra com a proteína. A creatina é um suplemento que pode ser interessante, principalmente para a mulher ali fazendo exercício de força, que está ali nesse processo, né, de evitar ali a perda de massa muscular, pode ajudar. Se a mulher, por exemplo, já tem osteopenia, já começou com a perda de massa óssea, né, ou mesmo para prevenção, pode ser interessante suplementar os nutrientes importantes para essa saúde dos ossos, né, e não só cálcio, como eu vejo. Aliás, isso é uma coisa que é bacana de falar. A suplementação de cálcio sozinho não é tão bacana. Porque eu preciso garantir que esse cálcio vá para o osso, que é para onde eu quero que ele vá. E para isso eu preciso que ele esteja com outros nutrientes junto.
Ele sozinho pode, por exemplo, dependendo da quantidade, levar à calcificação de tecidos moles como artéria e aumentar risco, por exemplo, de doença cardíaca. Então, é importante que ele esteja junto de outros nutrientes. Então, a suplementação desses nutrientes pode ser importante. Os fitoestrógenos, que são esses compostos que tem nos vegetais, que se encaixam ali nos receptores do estrogênio e que levam à melhora de alguns sintomas. É óbvio que não dá para comparar com a reposição hormonal, óbvio, mas pode ajudar em muitos sintomas. Então, os mais estudados são as isoflavonas da soja, né? Então, a gente pode suplementar isso e as mulheres têm bastante resultados bem legais. Mas aí tá no alimento ou tá na suplementação? Pode estar no alimento, como por exemplo no tofu, nos alimentos ali fermentados da soja, né? Miso também. Tá, por exemplo, um pouco no grão de bico, tem um pouquinho no inhame, então eu posso fazer combinações de alimentos ali, mas em muitos casos pode ser interessante entrar com a suplementação se a mulher não tiver nenhuma restrição em relação a isso, né? Porque tem que ter, né? Tem que ver se a mulher não tem alguma restrição. Porque tem estudos mostrando, assim, de pessoas que têm contraindicação para fazer a reposição hormonal e você usar com segurança um fitoestrógeno, por exemplo? Não tem estudos muito robustos, assim, sabe? Já tem alguns estudos mostrando que até pode prevenir, por exemplo, em casos de mulheres que têm histórico de câncer. Tem estudos, poucos, dizendo que pode ter, de repente, uma prevenção, inclusive. Mas, assim, não tem nada, assim, robusto, assim, sabe? E aí, a gente... Não, vocês não fazem, optam por não fazer também. Com certeza, ainda mais com orientação médica, né? Então, eu não faço. A gente vai ali... Entendi. Aí você pode ajustar pela alimentação, com certeza, pode outras fazer... suplementações indiretas. Então, por exemplo, uma mulher que tem muitos problemas de sono, eu posso passar suplementos que ajudem a ela, porque a gente tem ali uma queda da produção de melatonina, né, com a baixa do estrogênio. Então, eu posso dar nutrientes que são cofatores para a formação desse hormônio do sono. Não, tem várias vitaminas e minerais que ajudam. Eu posso usar fitoterápicos, que são as plantas medicinais, que ajudam nessa qualidade do sono, que ajudam na ansiedade. E a mulher que dorme bem, na verdade, vai ajudar em vários parâmetros, na fadiga também, na ansiedade. Então, a gente pode ajudar de outras formas sem os fitoestrógenos. Tem muita coisa bacana em relação a isso. Sim, e eu diria assim que os piores sintomas que tem é o fogacho e a névoa mental. Eu posso dizer assim, vou dar meu testemunho, que assim, eu tenho uma contraindicação formal de fazer TRH, né? E terapia de reposição hormonal. E eu procurei a Danusa, é claro, a gente já era amiga, mas assim, para ver como é que eu podia aliviar os meus sintomas. Os meus fogachos melhoraram. Eu quase não tenho fogacho. Eu tenho um ou outro e muito leve, não tem nem comparação com o que eu tinha antes, aquela sudorese intensa e tal. A fadiga era uma falta de energia, parece que eu não conseguia levantar a perna, assim, era uma coisa muito difícil. Eu lembro que eu liguei pra você uma vez, você falou, nossa, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Então, isso melhorou também demais, né? E a questão da névoa mental eu ainda não consegui melhorar. Não sei se por uma questão de tempo, né? Porque a gente faz a reposição de alguns nutrientes e assim, não sei se eu preciso fazer mais tempo. Vou confessar que não sou a melhor paciente da Danusa, porque assim, não sigo a dieta de forma estrita, né? Assim, de forma balanceada, não porque ela não faz restrição alimentar, mas assim, de forma balanceada como ela propõe para mim, mas eu uso os fitoterápicos, né, e os suplementos. Sim. Eu uso direitinho. Então, eu melhorei muito meus sintomas. Então, e não foi uma escolha, né, assim, de fazer ou não reposição hormonal. Não posso, é contraindicado pela minha hepatologista. Então, eu precisei seguir esse outro caminho. E foi um caminho super bem sucedido. Então,
Eu acho que a vida sem terapia de reposição hormonal. A gente pode melhorar de fato muitos sintomas. E assim, eu não tô tomando fitoestrógeno, detalhe, Sim. né? E agora tem um outro fator, não sei se eu posso falar sobre, que é que você tem a questão da tireoide para Claro, cuidar ali, né? Então tem esse fator aí que a gente está sempre acompanhando. Você teve muita melhora com também. redução ali das substâncias. Como é? Ih, esqueci o Do nome. FSH. Não. Não? Dos anticorpos. Ah, tá. Então vai. Então você teve ali uma melhora grande ali, né, dos anticorpos da tireoide. Sim. Então assim, mas ainda não chegamos onde a gente quer chegar, né? Então tem o fator aí tireoide nesses seus sintomas ainda, né, que a gente está cuidando. E tem a questão do intestino, que a gente também olha com carinho. É por isso que eu gosto tanto de falar de cocô. Então tem outros fatores, mas realmente o seu resultado foi muito bom, né? Mas assim, de modo geral, os resultados com seus pacientes para essa fase da vida, com os problemas, são positivos? São muito positivos. E aí tem uma outra coisa que eu acho bacana de falar, que é na verdade tem mais 2 fatores assim que eu olharia com carinho, que é o fato seguinte, com a redução do estrogênio, o corpo acaba tentando pegar outro caminho ali, e esse outro caminho pode levar à maior liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso deixa o corpo mais inflamado, deixa o corpo mais em alerta, com tendência a ter deficiências de alguns nutrientes ali, né? Magnésio, vitamina C. Então, se a mulher está num ambiente de mais estresse, isso vai ser ela vai ficar ainda mais inflamada e isso potencializa ainda mais os sintomas. Então, é importante olhar para essa questão de como é que ela está lidando com o estresse, sabe? Tem também na fitoterapia nutrientes importantes para ajudar o corpo a lidar com esse estresse, mas como ela está lidando com esse estresse? Tem ali algum tipo de válvula de escape? Tem algum hobby? Eu sempre faz acompanhamento psiquiátrico, faz acompanhamento psicoterápico, né? Isso também é importante. Eu acho que é importante, assim, sabe? Porque o corpo vai estar ali mais em alerta, sabe? Então, esse é um ponto importante. Tem mais, eu acho que tem 2 pontos bacanas de se falar, que é com essa alteração hormonal, né, com a queda do estrogênio, o corpo acaba tentando pegar um outro caminho que pode aumentar a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso deixa o corpo mais em alerta, mais inflamado. Então, por isso que é importante também a gente pensar em alimentos anti-inflamatórios nessa alimentação, né? Reduzir alimentos que pioram a inflamação, óbvio, e colocar alimentos mais anti-inflamatórios. Então, gengibre, cúrcuma. A cúrcuma, aliás, tá aí um suplemento que eu esqueci de falar. A cúrcuma pode ser interessante, porque ela ajuda na neuroinflamação também, ajuda na perda de peso, então, nas dores articulares. Muita cúrcuma para mim, muita cúrcuma. Pois esse é um suplemento legal. É aquele suplemento multifuncional, que a mulher chega com muitos sintomas. Então, se a gente for colocar suplemento para todos os sintomas, fica muita coisa. Então, é legal pensar nesses suplementos multifuncional. A cúrcuma é um deles. E retirar alimentos que pioram esse processo. Então, gordura trans, que tem muito em produtos industrializados. Aditivos alimentares, estão corantes, muitos conservantes. Ruffles, nem pensar, né? Batata frita, Ruffles. Ai, que você falou Ruffles, tão bonito, que eu falei, que é isso? Eu demorei. É porque eu lembrei de ter lido no papel lá, gordura trans, é uma loucura, né? Gordura trans. A gordura trans é bem ruim. Pringles. Tudo bem. Não é tão bacana. Eu adoro. Não é tão bacana. A Danusa pensando, uma droga. Gordura trans. Eu vou colocar esse negocinho na cabeça dela. Os aditivos alimentares, principalmente para quem tem doença autoimune, prestar atenção nisso, que isso não é bacana para o sistema imunológico. Que mais? Açúcar em excesso. E aí, já emendando no segundo ponto essencial que eu queria falar, o controle da glicemia é
é bem, bem essencial, assim. Tanto porque o processo ali aumenta a tendência de ganho de gordura abdominal, então se você fica fazendo picos de açúcar durante o dia, é bem ruim. Então, esse controle é importante. Quanto para todos esses sintomas de inflamação, né? E o excesso de açúcar também piora a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o controle da glicemia, eu diria que é um ponto, assim. Só que aí fica complicado, porque é o momento em que as mulheres estão com mais vontade de comer doce. O doce entra muito como esse lugar de prazer. Comfort food ali total, né? Comfort food, olha! Adorei! Então, é um desafio e é por isso que é tão importante esse consumo de proteína. A proteína ajuda muito na saciedade, sabe? Então, é importante... É uma coisa que eu pego no pé, assim, o quanto... Existe algum alimento que diminua a sua vontade de comer doce? Não, assim? um alimento só não. A proteína vai ajudar na saciedade. Sim. Então, é importante, você estando saciada, é mais fácil de lidar ali, né, com essa vontade. Não tem nada que controle isso, né? Tem fitoterápico. Tem os fitoterápicos que podem ajudar. E os neurotransmissores. Então, por exemplo, uma mulher que está com uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, eu tenho uma menor produção de serotonina. Já tenho uma menor produção de serotonina com a menopausa. Sim. E a serotonina é esse neurotransmissor do bem-estar. E aí, se eu tenho uma deficiência desses nutrientes, eu posso ter uma menor produção de serotonina e, com isso, favorece a vontade de doce. Então, tá tudo interligado, né? Não dá para eu olhar só... Eu vou tratar um sintoma, mas eu tenho que olhar o todo, né? Porque tá tudo interligado. Então, se é uma mulher que... as mulheres que mais chegam no consultório são mulheres que, por exemplo, estão com deficiência de muitos nutrientes, num momento de muita ansiedade, porque é uma fase da vida em que a mulher está cuidando muito dos outros, né? Que começa ali pelos 50 anos, né? Uma média. Então, é a mulher que está cuidando dos filhos, dos pais idosos, do trabalho, então tem muita coisa. Então, realmente é um momento para... olhar para você e é um momento que a mulher não está olhando, né? Exatamente. Costuma-se. Então, por exemplo, tem uma pergunta que eu faço no questionário, que é: você tem algum hobby? E essa pergunta não está ali à toa, né? Está ali porque, para eu entender esse ambiente, né, da mulher, né? Esse olhar tipo do assim, todo. Você tem um momento para você? E a maioria não tem, assim. E aí, quando eu pergunto assim, que momentos, assim, você tem de prazer além da comida? Porque a alimentação pode ser uma fonte de prazer, mas que outros momentos você teria, né? Então, isso é importante para aquelas mulheres que me falam: a minha dificuldade é à noite. À noite, eu quero comer tudo, eu tenho mais compulsão, mas, assim... aí é isso, assim, como é que foi seu dia, né? Você teve um momento, você está na sua agenda? Como é que está você na sua agenda, sabe? Isso também é importante, né? Pensar no comportamento, né? E aí é por isso que eu também, muitas vezes, encaminho para psicoterapia, porque é importante esse trabalho em conjunto, né? Claro. Da ginecologista, com a psicóloga, com a psiquiatra com a alimentação. E uma outra coisa que eu vejo em relação à alimentação, que eu ouço as pessoas, né, as mulheres falando, muitas mulheres moram sozinhas e tal, e falam: eu não sinto prazer, vontade de fazer comida só para mim. Eu faço quando eu vou receber alguém, quando meu filho vem, quando meu neto vem, mas para mim... E eu acho que cuidar da alimentação é uma forma bacana, bonita de cuidar de você, sabe? Então, você faz isso para os outros, mas por que não fazer para você? Porque eu vou fazer comida só para mim. Você vai fazer comida só para você. Faz uma quantidade menor, sim, né? Sim, mas com esse mesmo cuidado que você faz para os outros, eu acho importante pensar nisso também. É uma forma ali que vai te ajudar tanto, sabe? Enfim, eu acho que é um outro olhar. Eu acho importante ter um outro olhar para isso, sabe? E quem não cozinha?
Então, Passa a Porque eu tô cozinhar. achando passa a cozinha. Porque eu tô achando que esse episódio é todo pra mim. Entendeu? Ela tá falando, eu vou assim, cara, ela tá fazendo episódio pra mim. Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto da comida comum. Eu não gosto de fazer feijão, arroz, essa comida do dia a dia. Mas se for uma comida de fim de semana, assim, aí entra aquela coisa de cozinhar para as pessoas também, né? Aí eu gosto de fazer, se for uma coisa diferente, se tiver uma receita, eu gosto de seguir. Agora, eu confesso que eu sou da confeitaria, né? Eu amo fazer um bolo, assim, e aí chega essa Mas fase. existe também a possibilidade de fazer um bolo saudável, né, Sim, Danusa? você pode pensar em receitas que vão te ajudar, né, no processo, né, que sejam mais saudáveis. E hoje em dia tem muitas opções assim que faz você não precisar cozinhar, mas que só de você ter o cuidado e tentar se organizar para ter esses alimentos por perto é importante também, né? Então, assim, esse trabalho de ter coisas saudáveis por perto. Então, A gente compra um biscoito e deixa na gaveta, mas não tem uma fruta, por exemplo, né? Que é uma coisa mais exatamente, saudável. não tem umas castanhas ali. Então, assim, o Aham. trabalho que você vai lá no supermercado, por que não pensar, mesmo que você não vá cozinhar, mas por que não pensar em opções mais saudáveis que vão te ajudar no processo, sabe? Uhum. Essa pergunta que eu quero fazer, porque para mim e para a Bárbara também é muito importante. Existe algum alimento ou algum suplemento que a gente possa tomar para melhorar a memória, essa questão da névoa mental, que isso realmente... Então, tem alimentos que são importantes para o cérebro em geral. E é a gordura. O cérebro tem muita gordura. Então, pensar na qualidade de gordura que você está comendo é importante, sabe? Então, se você come mais gorduras industrializadas e não as gorduras vindo lá, né? Sim. Lá da dieta mediterrânea. Nozes, amêndoas, né? Eu até gosto bastante disso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é... Mas também é muito calórico, né? mas aí você... Não pode comer tipo fazer snack, né? De não. de não castanha. dá, né? Amo. Nossa, eu amo comer nozes como se fosse pipoca. Só que não pode. Não pode. Mas, outra coisa, como é que tá esse controle da glicemia? Porque se você fica fazendo esse espirro toda hora beliscando, toda hora comendo um negocinho doce, isso também vai piorar esses sintomas. Sim. E o outro ponto, tem nutrientes para formação de memória? Porque assim, né, para formação ali da saúde do cérebro em geral, essa é outra coisa. Por isso que esse é o primeiro ponto, investigar deficiências nutricionais. Então, antes de eu pensar no sintoma em si, eu tenho que pensar no todo. Você está absorvendo bem os nutrientes que você está comendo? Aí voltamos lá naquele primeiro ponto que eu falei. Está comendo os nutrientes? Então, assim, além de você comer, você tem que absorver bem. E você tem que eliminar o que não vale a pena e não ficar intoxicada com aquilo também dentro de você, porque a constipação também gera isso, né? Sim. O cocô, as fezes, são toxinas, eu preciso colocar para fora, né? Então, se você fica ali com aquilo por muito tempo, isso pode piorar todo esse ciclo ali, né? A Danusa seria uma perfeita acompanhante na mesa de homens, assim, né? Porque os homens adoram falar de cocô. Ela seria ótima, assim. Gente, porque a mulher tem aquele drama, assim, pra falar de cocô. Mas o homem faz ele cocô fala com uma lugar, facilidade. Né? Eu fui ali no banheiro, fiz, não sei o quê. Então, assim, a Danusa seria ótima acompanhante. Falar sobre isso, mas os homens não têm tanto problema com isso. As mulheres são mais constipadas. Não, eu acho até que isso faz com que você vá no médico e você nem fale sobre isso, entendeu? Eu vejo por mim, assim, eu não sou muito fã de falar sobre o cocô. E às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer um exame de fezes. Eu nem faço. Sério, eu jogo fora o pedido, eu não faço. Eu tenho horror. Pois é, mas precisamos falar. Às vezes eu pergunto, eu mostro, né, uma imagem ali. Pra perguntar pra gente saber. O tipo de cocô, né? Tem lá a escala de Bristol, o nome. De quê? De Bristol, o nome. E aí mostro ali vários desenhinhos de tipos de cocô. E aí as pessoas você não gostam, vê se é mais constipado, se pelo formato do cocô. E pelo formato né? já me dá bastante informações, né? Se está faltando mais fibra, mais hidratação, que é outro ponto que a gente precisa falar. Então, as pessoas ficam até meio assim de olhar e falar, não sei. E as pessoas muitas vezes nem olham. E eu falo, não, a gente precisa entender, eu preciso saber como é que tá, né? Não sei, nem olhe pro meu cocô. Exatamente.
E é isso. Eu estimulo que a gente fale. Eu falo, para algumas pessoas, a gente precisa passar ali o diário do cocô para a pessoa fazer mais anotações, porque até voltar na consulta a pessoa não se lembra. E às vezes eu tenho diarreia. Às vezes quando? Quantas vezes na semana isso acontece? Em que momento do dia? Então, assim, esse é um outro ponto importante de falar. Eu acho que é bacana as mulheres passarem a prestarem mais atenção em si, sabe? E eu acho que fazer anotações pode ser importante. Não precisa fazer um diário de tudo, mas assim, quando é que começaram os sintomas? Eles acontecem em que momento do dia mais, sabe? Tipo, isso ajuda O que muito. aconteceu no seu dia? Como é que foi seu dia para, de repente, você fazer um ataque de doce no final, na caixa de bombom no final do dia, né? Isso é importante prestar atenção. Porque muita gente fala assim, eu tenho ansiedade, eu como por ansiedade. Mas assim, acaba que tudo é ansiedade, né? Eu acho que é importante dar nomes, né? O que você estava sentindo naquele momento em que você comeu a caixa de bombom, né? Você estava conectada com você? Você estava pensando em outra coisa? Porque é aquilo também, quem trabalha com obesidade, né, Danusa, também fala muito isso, de você estar mais inteiro na hora que você faz suas refeições. Você conseguir, as pessoas comem olhando o celular, comem vendo televisão, comem, né? Você não está ali inteiro, prestando atenção no alimento que você está comendo, sentindo o sabor, mastigando bem, que tudo isso faz a diferença para a saciedade. Com certeza. Para as pessoas que acabam comendo, eu como muito e tal, experimentem comer devagar. Isso faz total diferença. Uma outra coisa sobre isso, de comer fazendo outras coisas, uma coisa muito ruim é comer assistindo programas que tenham, sabe, pesados, com notícias ruins, que te deixam mais assim, sabe, você tá assistindo ali aquele programa do meio-dia, clássico, que mostra todas as barbáries do Rio de Janeiro. Não tem como você não sentir algo ali assistindo aquilo. E isso atrapalha muito, isso acaba ativando um lado do cérebro que é contrário ao que deveria estar presente no momento da digestão. Então, isso atrapalha muito ali o processo digestivo. E aí, de novo, vai atrapalhar toda essa questão de absorção e tal. Então, isso é também importante, o momento, estar presente enquanto come, prestar atenção no alimento. Entender que é um momento que você está botando combustível para dentro do seu corpo. Então, para você conseguir fazer as coisas bem, ter energia, é importante que você coloque não só na qualidade do combustível, mas como você coloca isso dentro do corpo, né? A forma como você faz isso. Isso também é importante. E sobre hidratação, Danusa? Fala um pouquinho pra gente da importância da hidratação, porque as pessoas falam muito, beber água, beber água, beber água, mas assim, beber água em excesso a ponto de diluir o sódio que a gente tem, ou beber água de uma forma também comedida, né, assim, o equilíbrio é tudo, mas assim, tem também uma quantidade de água ideal e uma quantidade de água necessária, né? Vamos ver também se a gente convence a Andréia nesse momento a ingerir mais água. Eu sou um péssimo exemplo, né? Porque para a parte nutricional, né? Porque... Mas a água também é péssima dela. Mas vamos lá. Sabe uma coisa? Muita gente chega às vezes no consultório já perguntando sobre suplementos, né? Mas não bebe água. Então, assim, eu preciso de água para fazer o transporte de nutrientes pelo corpo. Eu preciso de água para queima de gordura. Eu preciso de água. Então, assim, quando eu falo de transporte de nutrientes... Aí, Andréia. Outra ponto importante, né? Eu quero ter ali... Já vai beber um pouquinho. Eu quero ter ali, pensando na saúde cerebral, eu preciso de água para levar transporte de nutrientes pelo corpo. Eu preciso de água para eliminar as toxinas, né? Através ali da urina, das fezes. Então, assim, é um fator aí importante. Então, é o básico que precisa ser feito antes de eu pensar em 1000 outras coisas. Mas a gente pensa ali, tem uma continha que a gente faz para dar um norte, que costuma ser uns 30, 35 ml por quilo de peso. Então, se a pessoa tem 50 quilos, no mínimo 1,5 litro de água. Se ela fizer atividade física, provavelmente vai ser necessário mais, né? Agora, o que entra nessa hidratação? A água, basicamente, e alguns chás, pensando assim, tirando os chás diuréticos, os chás também entram. E aí o chá também é uma outra coisa bacana de entrar ali nessa alimentação. Eu adoro chá.
E sem adoçar, né? Sem adoçar. Não, Muito mas eu não bem. tomo nem café nem chá com Que açúcar. bom. E aí, porque Uhum. adoçar o chá pode atrapalhar ali nos benefícios que ele tem, né? Nos Não, adoçar fitoquímicos. chá não dá. Perde o sabor. Então, tá aí outra forma. E eu acho que o chá também, além de tudo, é uma forma fácil, barata, de você conseguir um monte de substâncias boas para o corpo, anti-inflamatórias, antioxidantes. E é um momento que você para, né? Que você, tipo assim, peraí, 5 minutinhos para eu fazer meu chá? Nem que seja ali o do sachêzinho. É um momento, tipo assim, vou respirar um pouquinho. Então, muita gente faz isso com café. Aham. Só Por que que o não café fazer faz com super chá? mal, né? Ainda O mais à excesso. tarde, né? É. Assim, eu tomo café só de Atrapalha o manhã. sono. E Principalmente. não só o sono, a ansiedade também. É. Pessoas ansiosas têm que prestar atenção na quantidade de cafeína, né? Mas tem chá que tem cafeína, né? Tem. Mas é numa quantidade menor. Por exemplo, o chá verde, nossa, tem tanto estudo bacana sobre o chá verde, sobre proteção, inclusive contra o câncer. Ele tem cafeína, mas numa proporção menor e tem muitos fitoquímicos. Tá aí um chá que eu acho que bacana para quem não tem sensibilidade, né? Muita sensibilidade à cafeína. Um chá legal de colocar na rotina, sabe? Então, assim, parar ali pelo menos um momento do dia ser chá, você vai estar se hidratando de uma forma diferente. Principalmente para quem diz que não gosta de água, é uma forma legal. Aí. E deixa eu perguntar uma coisa. Esses cafés aditivados, o que você acha deles? Porque ele tem uma composição gigantesca, cheia de coisa. Tem TCM, Tem. Alguns têm uma composição bacana, mas nunca é meu primeiro momento. Nunca penso nele na primeira escolha, sabe? Porque assim. Eu tomo de manhã. Eu deixaria mais para amanhã, de repente antes de uma atividade física, mas é porque as mulheres chegam tão ansiosas, já tomando cafés durante o dia, sabe? Isso é desidratadas. Excitante. Né? Ou com osteopenia, pensando nisso também, o excesso de cafeína não é bacana para quem já tem uma questão óssea também. Que aí eu nem penso muito nele, sabe? Não é a minha primeira escolha, mas tem alguns que tem uma composição bacana, pode ajudar de repente para dar um gás ali antes da atividade física, pode ser legal. Então, Danusa, você também estava falando do chá, né? Dessa influência do adoçante, do açúcar, né? De adoçar o chá que perde também alguma composição do chá. Eu queria saber, assim, se tem algum problema também para quem tem dificuldade de ingerir água, a água saborizada, se tem algum malefício, de repente você botar uma folhinha de hortelã, você botar um limãozinho na água, uma laranja, você acha que isso tem algum problema? Não, nenhum. Aliás, é uma ótima ideia, né? De dar mais sabor ali, né? E aí conta com uma ingesta hídrica, conta, assim? Conta, super. E aí é uma forma de você colocar também ali substâncias que vão ajudar no processo, né? Então, o limão benéficas, benéficas. Você não vai colocar água com açúcar. Não vai. Mas eu só diria uma coisa, para quem costuma ter muita dor de cabeça, talvez não seja interessante colocar sempre muito limão. Algumas pessoas podem ser mais sensíveis a isso. Mas... Sim, eu sei. Eu tenho muita enxaqueca, né? E os cítricos pioram, né? Pois é. Então, pode ser interessante prestar atenção nisso. Mas tem outras coisas. O gengibre, aliás, o gengibre é ótimo para quem tem enxaqueca, pode ajudar muito. Então, lasquinha de gengibre, canela. Chá de gengibre, delicioso. Então, pode ser interessante, é uma ótima ideia. E Danusa, eu queria aproveitar aqui a sua participação, você explicar, assim, que isso é bacana e muitas pessoas não sabem, eu aprendi isso com você. Assim, quando você vê algum alimento processado, né, que vem embalado, qualquer tipo, né, de alimento, assim, quando você vê aquela composição, você explicar um pouco aqueles componentes todos da quantidade. Não? Na lista de ingredientes que você diz, né? Na lista, isso. Na verdade, assim, por lei, os ingredientes são colocados por ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro é sempre o que tem mais no produto, o segundo tem um pouco menos que o primeiro e assim por diante, né? O último vai ser o que tem menos no produto. Aí, tipo, ingrediente, vem açúcar. Você sabe, primeiro açúcar, você sabe que aquilo é lotado de açúcar. E aí você vê isso muito, inclusive, em produtos light. Que legal, eu não sabia disso. O light é uma redução de até 25% de alguma substância que tem ali, né? Geralmente é de gordura, né? Então, costuma ser produtos light, mas pode ser de açúcar. Então, por exemplo, tem, que eu vejo que muita gente toma aquele achocolatado.
Aí tá lá, chocolatado light, tem um pouco menos de açúcar, mas o primeiro ingrediente continua sendo açúcar. Então, ele é basicamente feito de açúcar. Então, isso é uma coisa importante de avaliar, realmente, prestar atenção. Não olhar só a tabela nutricional que tem ali. Isso é também importante, né? Quantidade de carboidrato e proteína por porção, mas olhar os ingredientes. Ele é feito de quê, né? Você está comendo o quê ali? Isso é importante. E aí, assim, geralmente alguns corantes vêm na forma de símbolos, né? Então, se tem um monte de símbolo ali, às vezes eles colocam para, né, disfarçar. Confundir, né? Pode ser, bacana não consumir tanto. Então, corantes artificiais, muitos conservantes. Então, é importante ler, sim, o rótulo. E também, às vezes vem óleo de soja, né? Prestar atenção também nisso, né? O tipo de óleo que usa e o tipo até de açúcar que usa, né, Danusa? Sim. Porque também, às vezes não usa açúcar, mas usa um tipo de adoçante que não é bacana, que não é né? bacana, tipo sucralose, é uma coisa que eu não indico muito, principalmente para quem tem questões na tireoide, não é um adoçante que eu costumo indicar. E é importante também ler o rótulo dos suplementos. Algumas pessoas chegam tomando os suplementos prontos, que é uma coisa que eu não costumo recomendar, porque não é personalizado, né? Eu digo multivitamínicos, né? Que tem um monte de vitaminas e minerais juntos. Pode não ser tão interessante, porque é isso, não está individualizado. E muitas pessoas chegam tomando alguns que têm uma composição muito ruim, assim, que tem, por exemplo, muitas vitaminas D, que tem óleo dentro da cápsula. Tem um óleo que é um óleo que não é tão bacana de consumir com frequência, se você vai usar aquele suplemento, né, com frequência. Você diz Ou que tem corante. de A a Z. Exatamente, é esses mesmos que eu tô falando. De A a Z. Aí vai ter um monte de nutriente ali junto, que pode competir pelo sítio de absorção, então você pode não ter um resultado tão bom dele. Ou que tem muitos corantes, você vê isso muito em suplementos para grávidas também, o que é um absurdo ali. Tem muitos corantes ruins que não são interessantes dela consumir nesse momento e que esses suplementos têm ali, lotado de corantes artificiais para dar cor ali na cápsula, né? Então é importante olhar para isso também, sabe? O tipo de nutriente que tem ali e a composição ali, o que tem dentro da cápsula. Por isso que eu gosto muito de passar suplementos manipulados, que aí eu faço de uma forma personalizada, baseada no exame, enfim. Costuma ter um resultado muito melhor. E se você tivesse, assim, Danusa, que listar, é difícil isso, mas assim, se você pudesse dizer alguma alimentação, né, alguns alimentos que fossem importantes para essa fase da menopausa, além da proteína. Além da proteína, gostei. Além da proteína. Então, você podia falar, Com certeza. assim, quais são os alimentos? Então, vamos lá. Deixa eu pensar, assim, em relação aos sintomas, né, que são mais comuns. Então, eu colocaria alimentos ricos em cálcio. E aí, não tem cálcio só nos derivados de leite. Temos cálcio em outros alimentos, como, por exemplo, semente de gergelim, né, ou tahine, né, que é a pasta de gergelim. Na sardinha, que é um peixe pequeno, é um peixe que tem ômega 3, bastante importante para a saúde mental, para quem tem dores articulares. Então, assim, é um alimento anti-inflamatório, riquíssimo em cálcio. Eu colocaria mais vegetais verdes escuros, ricos em antioxidantes, ricos em ferro, importante para a tireoide. Eu colocaria alimentos que ajudam ali na detoxificação, né? Ajudando o corpo a lidar com as toxinas ali no fígado, que são as brássicas, que é uma família de vegetais, brócolis, repolho, couve-flor, beterraba também. A beterraba não faz parte dessa família, mas também é importante para esse processo. Eu colocaria mais fontes de gorduras boas, então colocaria ali porções de oleaginosas com frequência. Colocaria uma diversidade de sementes, além da semente de gergelim, porque elas têm magnésio. O magnésio é um nutriente muito importante para a produção de serotonina, para dar energia, para a produção do hormônio do sono, para questões articulares, para a saúde óssea, então, que são as sementes de abóbora, semente de girassol.
Que mais? Deixa eu ver. Variar os tipos de proteína. Então, colocar proteínas em todas as refeições. Então, variar o ovo. Para quem pode, não tolera, colocar laticínios com menos gordura, talvez, e de preferência fermentados, então, na forma de queijo ou na forma de iogurte, em vez do leite em si. Colocaria mais peixes. Que mais? Deixa eu ver. Cacau em pó, que é rico em magnésio também, e ajuda nessa questão da serotonina também. Uma barra de chocolate? Não. Barra de chocolate tem Não mais substitui? açúcar. Não, assim, pode ser o chocolate, né? Nem Mas um aquele chocolate... 80 um chocolate com um pouco mais de cacau, ou se for um chocolate de com qualidade. menos... ou se for comer um chocolate com menos cacau, não comer, por exemplo, antes de dormir, como muita gente faz, ou no meio da tarde. É legal que seja de preferência após uma refeição, para evitar esses picos ali que eu falei de glicemia, né? De açúcar no sangue. É isso. Eu acho que uma coisa importante as frutas cítricas podem ser legais, porque como tem essa liberação maior de cortisol, você acaba tendo uma tendência a ter maior deficiência de vitamina C. E muitas pessoas ficam só ali na banana e na maçã, que são ótimas, a banana e a maçã. Mas é importante variar os tipos de fruta, sabe? Tentar também pegar frutas de acordo com a época do ano, né? Que são, dependendo da época, as frutas vão estar mais Kiwi, né? doces. Caqui. Você é apaixonada por caqui, né? Amo. Também Então, gosto. acho que tá na época Tá. de caqui, né? Então, assim, prestar atenção também nisso, variar, porque as pessoas também ficam muito na monotonia alimentar. Essa é uma outra coisa. Então, tentar variar mais a alimentação, sabe? Os tipos de fruta, os tipos de sementes. A semente de linhaça, como eu posso ter esquecido de falar, a semente de linhaça que é maravilhosa, que é rica em fitoestrógenos, pode ajudar bastante nesse processo. No intestino também, né? Que é uma ótima fonte de fibra. Então, variar, sabe, mais os alimentos, não ficar sempre naquela mesmice, no mesmo alface e tomate, também são ótimos, mas vamos colocar mais, provar porque aí outros tipos de fica vegetais. difícil também, né? Você fazer uma... Por isso que é interessante você ter uma consulta com a nutricionista, porque ela vai te dar outras opções, né? A pessoa fica muito presa naquilo. Alface, tomate... agrião e o frango grelhado. Ninguém sustenta uma dieta assim, gente. E a Andrea falou sobre essa questão que ela tem esse paladar, né? Que você diz paladar mais infantil, mas a gente tem possibilidade, de repente, de pensar em receitas, em combinações que fiquem gostosas, sabe? E que te estimule a consumir mais nutrientes. Então, de repente, fazer um shake mais saudável, de repente um shake de proteína com frutas vermelhas, super anti-inflamatório. Assim, eu gosto de fazer frutas vermelhas, eu compro congelada e bato com leite de coco. Legal, tá vendo? Então, assim, aí Fica uma você delícia. pode incrementar, Aí pode de colocar... repente, Como é que é o nome daquele negócio que é bom pro intestino? Tem um monte de coisa. Psyllium. Pode ser, ótimo. Psyllium. Então, de repente, numa torta salgada de legumes, sei lá, de sardinha. Então, assim, tem possibilidades, né, de fazer essas combinações e fazer com que você goste mais e varie mais a alimentação. Uns bolinhos para colocar na air fryer. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Sim. Né? E Pois é isso. Eu acho que o que a gente queria falar aqui, Danusa, era para dizer que, assim, mesmo as mulheres que não podem fazer a terapia de reposição hormonal, que existem caminhos para ela ter uma fase de climatério e da menopausa não só mais saudável, como menos sofrido, sabe? É isso, eu estou falando que eu sou um exemplo disso, mas é verdade. Então, tá sendo um período para mim... claro, difícil, enfrentando algumas dificuldades, mas assim, ok, sabe? Faz parte da vida. Mas eu também tô ok porque eu tô cuidando de alguma forma, né? Com certeza. Então, assim, eu tô Correu cuidando... atrás, né, do prejuízo. Pois é, eu cuidei disso, então... Eu tive essa oportunidade. Então, as pessoas também precisam, se apropriar mais do corpo, né? As mulheres precisam se entender mais, prestar mais atenção nelas e procurar, né, o médico. Foi o nosso episódio anterior, o que a ginecologista falou. O médico, o nutricionista, o educador físico, né? É sempre multi, né? Uma equipe multi sempre cuida melhor de uma fase da vida do que um único profissional.
Então, há possibilidade disso com a nutrição. Com certeza. E os resultados são bem bacanas, muito bacanas mesmo. Sim. Eu até vou fazer um comentário aqui à parte, porque muita gente acha que sabe comer, né? Um fala assim, eu sei o que é para comer, o que que é saudável, eu sei o que eu tenho que comer para eu emagrecer, mas a combinação dos alimentos, né, o horário, tudo isso que você só vai conseguir entender se você for num nutricionista, faz toda a diferença. Porque é importante entender a fase em que você está. Se você, por exemplo, toma muitos medicamentos, é importante entender se eu preciso dar um suporte para esse corpo. Se você está num momento de mais estresse, isso vai fazer diferença. Então, entender aquela fase de vida em que você está. A nutricionista pode ajudar muito nisso. Sim. Danusa, você quer deixar algum recado, assim, alguma sugestão para quem está ouvindo a gente, para as mulheres que estão ouvindo a gente? Eu quero dizer, primeiro assim, que a gente está falando de um episódio de mulheres, para mulheres, né? Mas eu tenho certeza que os homens têm que ser incluídos nisso também, porque é uma fase que a mulher atravessa e que o homem precisa entender essa fase da mulher, né? Com as dificuldades que ela tem, porque fica muito uma fase estigmatizada, né? A mulher não fala porque ela vai ter ressecamento vaginal, né? Ela não fala porque o humor dela tá horrível. Ela agora não tem estrogênio, tá na menopausa. Tá na menopausa, virou uma bruxa. Então eu acho que os homens também precisam entender, eles também estão envelhecendo, também têm as dificuldades deles, né? Opa, vamos lá. Então, assim, e eu acho que é importante que os homens também se apropriem desse assunto e entendam que isso é uma fase e que a mulher ela vem com uma carga muito pesada dessas oscilações hormonais ao longo da vida. E que isso altera o humor mesmo. Tá de TPM, mas altera o humor mesmo. E só a gente sabe como isso é difícil e sofrido pra gente. No olhar do sofrimento e do cuidado. Eu acho que o homem precisa também se apropriar dessas informações. E... recado dado. Recado dado, olha. Mas eu queria que você falasse, assim, o que você... Se você pudesse deixar um recado para as mulheres, o recado para os homens eu já deixei, já está dado, mas para as mulheres do que elas podem fazer, né? O que elas deveriam fazer. Então, eu acho que é uma fase que necessita desse autocuidado, então acho importante elas pararem para se olhar e óbvio, né? Se for possível ter um acompanhamento, seria muito bacana, mas olhar, colocar a alimentação nesse papel de autocuidado, sabe? Então eu diria assim, para as mulheres que estão nesse período ali antes, que ainda estão, né, no período de transição no climatério, né, na perimenopausa, já pensarem, né, em começar a se cuidar, né? Olhar para a alimentação com esse olhar. Com mais cuidado, né, Danusa? Com tudo que a gente falou aqui. E para as mulheres que já estão na menopausa, sempre é tempo de fazer mudanças. E a alimentação vai ser essencial, vai ser vital. Se você não pode, se você está fazendo a reposição hormonal, a alimentação vai ser muito importante para ter ainda mais sucesso no tratamento. E se você não pode ou não quer fazer a reposição hormonal... essencial. Vai ser essencial, vai ser vital ali. E inclusive com coisas simples, sabe? Não é para ser um peso aqui, não é para ter esse olhar de só restrição. A gente pode ter uma alimentação gostosa, sabe? Variada, saudável e ter resultados muito bacanas. Acho que é isso. Muito obrigada, Danusa. Adorei a participação sua. Falando com tanta propriedade aí desse assunto e acrescentando tanto, né, para as pessoas que precisam cuidar da saúde. A gente está aqui para informar, o nosso objetivo é esse, né, divulgar mais os assuntos, e eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. Obrigada. Com isso a gente encerra mais um episódio do Psique to Chique. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.